O Brasil andou para trás. O PT deu uma de Rei Midas ao contrário. Encontrou ouro e fez com que essa descoberta fosse desculpa para mudar o modelo regulatório que foi implantado em 1997 e foi responsável pela autossuficiência do Brasil em petróleo, pela duplicação das reservas e por avanços extraordinários. Temos hoje 70 empresas operando no setor de petróleo e a descoberta do Campo de Tupi em 2007 foi a desculpa que o PT usou para mexer, para mudar um marco regulatório tão bem sucedido como foi o da Lei 9478 de 1997. Estamos pagando um preço por um erro estratégico de grandes proporções. Na minha opinião, o maior erro estratégico da história recente do Brasil. Nós calculamos que mais de 60 bilhões de dólares deixaram de ser arrecadados pelo governo federal só em bônus de assinatura dos leilões que deixaram de existir. Na verdade, o último leilão para valer que houve da ANP foi em 2006. Em 2007 e 2008 houve 2 leilões, mas que não foram para valer. O governo trouxe incerteza e insegurança, que é a única coisa que as empresas não gostam. Não saber o que vai acontecer com o leilão, o que vai acontecer com o monopólio de operação da Petrobras e as exigências de conteúdo nacional. Sobre nenhuma dessas questões o setor tem respostas precisas. E essa incerteza reduz investimento, que reduz as descobertas, que reduz a produção, e hoje o Brasil é importador de gasolina, de diesel e até de etanol. O fracasso da estratégia petista no setor de petróleo pode ser facilmente comprovada em todos esses dados. A mudança que o PT fez em 2010, introduzindo o chamado regime de partilha, colocando a Petrobras como operadora única, fazendo a chamada cessão onerosa, quer dizer, passando os campos, os blocos exploratórios para a Petrobras de graça, sem que haja concorrência, eliminando mecanismos de mercado concorrencial que havia anteriormente. Isso tudo desfigurou completamente o papel da agência reguladora ANP. Hoje nós temos uma realidade que convive. Se uma empresa estatal que tem todos os privilégios, tem superpoderes comerciais e ela não tem que se submeter nem às regras de mercado, nem aos controles que existiam quando ela era operadora única do monopólio. A oposição sempre alertou. Eu era deputado na legislatura passada, estive nas comissões, fiz inúmeros discursos, pronunciamentos, entrevistas na imprensa, advertindo que era um erro mudar o marco regulatório, o modelo de exploração que havia sido instituído nas reformas feitas em 1997 no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi bom para a Petrobras, ela cresceu, se transformou numa empresa internacional, foi bom para o Brasil, ganhamos autossuficiência, aumentou a produção, aumentou as reservas provadas. Não obstante, eles foram e mudaram o marco regulatório. E temos denunciado esse erro nesse tempo todo. E não obstante, o governo do PT seguiu persistindo no discurso de que de um nacionalismo totalmente superado, baseado em mitos. É como se o PSDB quer privatizar o petróleo, quer privatizar a Petrobras, está defendendo os interesses das empresas privadas. Na verdade, as mentiras e o oportunismo político do PT prejudicaram o Brasil e prejudicaram a Petrobras. A resolução do Senado que altera o ICMS interestadual inviabilizou os programas de incentivo fiscal regionais, que, como havia no Espírito Santo há 40 anos, chamava-se Fundap. Naturalmente, nesse período, o Brasil era uma economia fechada e quando houve a abertura nos anos 90, esses regimes especiais de importação que deram origem a esses programas regionais como o Fundap Capixaba, deveriam ter sido revistos globalmente. Isso não aconteceu e isso deveria ser feito, mas o governo, ao invés de fazer uma reforma ampla, atuou apenas prejudicando
os estados que têm programas de incentivo baseados em regimes especiais de importação e que não são culpados pela falta de competitividade da indústria brasileira e, na verdade, prejudicou enormemente os municípios do Espírito Santo, porque no Fundap Capixaba, a receita dos impostos das importações que iam para os municípios, elas não eram tocadas. Os municípios recebiam integralmente as receitas dos impostos de importação. Isso equivalia aproximadamente a 10% da receita líquida dos municípios capixabas. Com a nova regra, o Estado vai perder essa receita. E quem vai ganhar? Ninguém. Nós não ficamos mais competitivos, o custo do Brasil não reduziu, não ganhamos eficiência no sistema tributário. O que foi feito apenas foi uma medida de marketing para parecer para a indústria que o governo se preocupa com a desindustrialização do Brasil, o que não é verdade.